Uma das maiores contradições das pessoas é admirar o mar, as estrelas, porém não serem capazes de admirar a si próprio. O tema que eu escolhi hoje para explorar com vocês, ele é sobre a nossa relação com a natureza. E esse caráter meio contraditório que ela tem, ele ficou muito nítido para mim quando eu tive uma conversa com uma amiga minha, algum tempo atrás. Em um determinado ponto da conversa, ela dividiu comigo que ela adorava ir para a praia para ver o mar. E não ir para a praia como as pessoas geralmente imaginam, de biquíni, pegar o cooler, levar toda aquela tralha, ir para a praia, curtir o mar e a areia. Era só de parar na orla e ficar olhando o mar. E não foi a primeira vez que eu ouvi alguém relatar isso. Na verdade, eu já ouvi até sobre outros fenômenos da natureza que as pessoas gostam de admirar, as estrelas e animais. Você provavelmente já deve ter ouvido alguém dividir alguma coisa do tipo. E eu fiquei muito curioso quando ela me falou isso, porque nunca me chamou muita atenção no mar. Eu nunca fui do tipo de pessoa que para e fica admirando o mar. Eu vejo essa beleza nele, mas eu não tenho essa conexão que algumas pessoas já dividiram comigo de terem. E eu aproveitei o momento para perguntar para ela o que tinha no mar que deixava ela tão atraída e conectada com essa vontade de só ficar ali admirando e contemplando ele. E ela parou, pensou e falou que ela gostava de olhar o mar porque ela tinha a sensação que ela estava olhando para o infinito. E na mesma hora que ela falou isso, eu já conectei a ideia, eu consegui entender sobre o que ela estava falando. Porque embora eu não tivesse essa conexão com o mar, eu sei que eu tinha essa mesma relação de atração pelo infinito, só que com outros fenômenos. Eu particularmente adoro olhar coletivos de seres vivos. Pode ser uma alcateia de lobos, um bando de pássaros, um cardume de peixe. Eu fico encantado em ver os seres individuais juntos e se movendo de uma forma que eles se tornam um só ser. E quando você olha aquela massa junto se movendo, você vê as pequenas partes dela e você consegue ter essa sensação de infinito, de cada um com o universo inteiro dentro de si, as suas próprias cicatrizes, as suas próprias marcas, as suas próprias histórias, e se movendo por si só que ao mesmo tempo se movendo pelo grupo. E isso sempre me deixou muito cativado. Um outro ponto desse que eu adoro olhar é quando eu estou andando na estação de metrô daqui de São Paulo e você vê aquele mar de gente todas andando junto, uma do lado da outra, e ninguém se esbarra. De vez em quando alguém tropeça um no outro, mas você vê aquele grupo de pessoas que nem estão indo para o mesmo caminho, e mesmo cada um no seu próprio caminho, você vê que tem uma conexão ali e que mesmo sem cada um perceber, são todos uma unidade que permite que aquele movimento aconteça e tudo flua sem que seja interrompido. E é interessante que qualquer um deve identificar dentro de si essa atração pelo infinito. Se você se sente atraído por outros fenômenos da natureza que eu nem citei aqui, bota aí nos comentários, porque eu vou adorar saber outras conexões que um ser humano consegue ter com esse tipo de fenômeno. E me perguntando por que a gente tem essa conexão tão forte com esse infinito, a resposta que eu consegui encontrar é que isso está na gente, isso está dentro de nós. Nós somos esse infinito. E olhar para o mar, olhar para as estrelas, olhar para grupos de animais, é como se olhar no espelho, só que um espelho que reflete uma imagem um pouco diferente de você, mas que você identifica que é você. E você fica encantado de ver essa outra forma de você se olhar que você não esperava. É como se olhar naqueles espelhos distorcidos que tem em alguns parques e coisa do tipo. Você vê que é você, só que você vê que está diferente de uma forma que você não reconhece. Você fica ali observando os detalhes, vendo o que tem de diferente, embora você ainda veja que é você. E esse infinito está na gente porque a gente é feito da mesma coisa que são feitas todos esses outros infinitos que a gente admira, que fazem parte da natureza. A gente é a natureza, tanto como qualquer um desses fenômenos, como qualquer animal, como o mar, como as estrelas, o universo. O ser humano é fruto de tudo que gerou cada uma dessas coisas que a gente olha e fica embasbacado de ver no mundo. E apesar da gente admirar tanto esses fenômenos, a gente não consegue se admirar. Inclusive, nós nos depreciamos demais. Se você
observar em certos contextos, em certos tipos de conversa, você é capaz de ouvir todo tipo de coisa sobre o ser humano. Como a gente não presta, como a gente é uma droga, como a gente não merecia existir, como o ser humano é o câncer do planeta. Se numa roda de conversa dessas, alguém falasse, por exemplo, que os pássaros não deveriam existir, que o mar deveria secar e sumir de uma vez por toda. Chega a ser estranho ouvir esse tipo de afirmação. Só que quando vai para o ser humano, isso é tão comum, a gente nem acha esquisito. Isso me faz pensar o porquê dessa aceitação tão grande por esse tipo de depreciação do ser humano, sendo que a gente é parte da natureza como qualquer ser vivo, qualquer fenômeno da natureza é. E me parece que tem uma origem cultural por trás desse tipo de afirmação, porque nós nos incomodamos com nós mesmos, nós encontramos as nossas falhas, os nossos erros, e acabamos usando essa forma de expressar essa decepção com alguma das nossas atitudes. Só que isso foi se tornando tão comum a ponto da gente usar e reusar e nem refletir sobre o que a gente está falando em si, o que a gente está querendo dizer em si. Ultimamente, eu descobri uma nova compreensão do poder das palavras e me deixou ainda mais atento a usar esse tipo de afirmação de forma banal. Eu vi o quanto as pessoas não levam tão a sério isso. Eu mesmo não levei por bom tempo da minha vida, até porque sempre me soou estranho essa coisa de o poder das palavras. Mas eu já entro nesse tópico daqui a pouco. Continuando a refletir sobre esse aspecto dessa divisão da natureza que a gente cria, que basicamente a gente divide a natureza em dois grupos, que é os humanos e o resto do que a gente chama de natureza. E isso nem é uma divisão que é estranha pra gente. Estranha é quando alguém fala como o ser humano faz parte da natureza. Talvez nem tão estranho, porque no final das contas a gente sabe que nós somos animais. Só que parece que a gente escolhe ignorar isso, quase que de maneira consciente. E eu tenho a impressão que isso vem um pouco da nossa sensação de ser a imagem de Deus, de certa forma. E eu nem falo do Deus religioso, do Deus da Bíblia, mas sim essa característica que nós vemos em nós mesmos, de ser agente no mundo e de poder ter consciência dos seus atos, e não ser só guiado puramente por instinto. Embora seja a realidade da maioria dos seres humanos estar sendo guiado pelos seus instintos, porém a gente reconhece o quanto a gente é capaz de não ser e da nossa capacidade de escolher não seguir esses impulsos. E por isso a gente não consegue se incluir no mesmo grupo que os outros animais. Realmente a gente tem uma característica que nos difere deles, que foi o que permitiu a gente criar todas essas civilizações e todo esse avanço tecnológico. Voltando ao ponto do poder das palavras, eu vejo muita importância nisso, porque eu consegui me aproximar do que seria de fato o poder que as palavras implicam no mundo e em nós mesmos. Antes a ideia não me soava muito bem, e eu até entendia que ela tinha algum sentido de alguma forma, só que o sentido eu não tinha encontrado esse sentido na minha experiência ainda. E eu costumava questionar muito sobre, tá, mas se as palavras têm poder, por que se eu falo que vai chover dinheiro, não chove dinheiro? E era a minha forma de argumentar contra esse ponto, na esperança de encontrar alguém que soubesse quebrar esse argumento e me explicar o real poder das palavras, porque eu tinha essa expectativa de que o poder das palavras seria algo monstruoso e super milagroso, de certa forma mágico. E eu entendi que não. Eu acabei encontrando a resposta na minha experiência de perceber que o poder das palavras não é algo de escalas enormes, mas ele consegue ser muito mais poderoso, porque ele é algo pequeno e sutil. E isso me lembra até um ditado comum que diz que o diabo mora nos detalhes. Eu percebi que as palavras criam algo dentro da gente. E é algo que eu não consigo definir bem o que é ainda, mas eu consegui entender que ela cria alguma coisa. E conforme a gente vai usando e reusando elas, é como se fosse uma gota d'água dentro de um balde. Isso é até uma ótima metáfora para explicar o poder das palavras, porque é como se fosse aquela torneira vazando na tua casa, que você está se arrumando para sair de casa, para ir para o trabalho, aí você passa pela torneira e você vê ela vazando, e vamos dizer que por um acaso ela tem um balde embaixo dela. Aí você, só tá pingando, é só uma gota d'água, tá ligado? É aquela gota lenta, que pinga, e fica aquele tempo ainda até construir a próxima gota e pinga novamente. E você ignora e sai. E quando você volta pra casa e você se depara com um balde transbordando, você fica em choque de tipo,
essa gotinha d'água encheu o balde nesse meio tempo. E é esse que é o poder das palavras. São as pequenas coisas que vão pingando dentro da gente. E conforme a gente vai usando e reusando, e reusando, e reusando, ele vai só enchendo esse balde. De uma forma que, quando a gente dá por si, a gente já criou sentimentos, a gente já criou hábitos, e tem toda uma estrutura mental criada em cima dessas palavras que a gente fica repetindo uma vez atrás da outra. Chega num ponto que a gente não consegue nem expressar uma ideia de uma forma diferente. A gente só vê uma ideia por uma mesma perspectiva, de tanto voltar ao mesmo ponto, à mesma forma de expressar. E eu nem vejo que isso é algum tipo de descoberta impressionante, porque todos nós sabemos disso. Mesmo ignorando, a gente sabe, porque se você perguntar para qualquer pessoa se os pequenos gestos têm importância, é lógico que ela vai dizer para você que tem, e ela vai concordar com você o quanto as coisas não são feitas só dos grandes atos e dos grandes gestos, que as coisas do dia a dia têm um valor enorme na nossa vida. E apesar das pessoas terem consciência disso durante uma conversa, as mesmas pessoas insistem em repetir os mesmos hábitos, as mesmas palavras, os mesmos costumes, e muitas das vezes esperam ter resultados diferentes. Não tem mar que você admire, pôr do sol que você aplauda, que muda cada gota de depreciação que você pinga dentro de você. Não que a gente deve ignorar os maus atos da humanidade e as suas falhas, mas por que evidenciar tanto só esse lado? É esse que é o ponto que eu quero trazer. É esse desequilíbrio que muitas vezes a gente encontra de ou evidenciar um lado demais, ou evidenciar um lado de outro, e não reconhecer que somos feitos de nossos acertos e erros. Inclusive, os nossos acertos são feitos dos nossos erros. E é esse o convite que eu tenho para você hoje, de olhar o infinito dentro de você e dentro de cada um, porque cada ser humano é uma história única, de uma origem única, com genes únicos, e que ele só poderia fazer o que ele está fazendo. Da mesma forma que uma onda que você vê quebrando no mar, e você admira pelas suas curvas e pela sua naturalidade, a forma que ela se forma e ela se quebra, cada ser humano no seu movimento e na sua atitude carregam esse infinito dentro deles e essa convergência de fatores que tornam cada ato dele uma coisa única, incomparável e especial. Te vejo no próximo vídeo.